Romanos capítulo 13, verso 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Verso 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, perdoa as minhas falhas, Senhor da glória, Senhor querido, que eu venha estar diminuindo, meu Pai, para que o Senhor venha estar crescendo. Eu dependo de Ti, dependo da Tua graça, dependo da Tua misericórdia, Senhor, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso. Sem Ti, nada posso fazer, meu Pai. Me ajuda a ministrar essa palavra, ó Deus da salvação, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que vidas venham estar sendo libertas, transformadas, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe sua vida poderosamente. Hoje a palavra do Senhor, o tema é os ministros. Dos anjos faz como vento, e dos seus ministros como labaredas de fogo. Os ministros de Deus são autoridades máximas depois de Cristo e dos anjos. Aos que têm ministérios de apacentar, esses são ministros e anjos da igreja. E aos ministros que são profetas, a anjos da igreja que são doutores e profetas. Paulo se nomeava como embaixador em cadeias, se nomeava como doutor dos gentios e apóstolo. Bispo é aquele que cuida de várias igrejas. Nós podemos usar o exemplo dos policiais, que também são autoridades estabelecidas por Deus. Eles carregam não de balde a espada, hoje conhecida como a arma. Os policiais representam os ministros, porém os ministros não carregam armas, eles não carregam as armas carnais, eles carregam as armas espirituais, a espada de Deus, a espada do Espírito, que é mais afiada do que a arma física, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Quem crê? Por isso eles são postos como terror por Deus. Tanto os policiais, as autoridades, como os ministros, magistrados. Se você não pratica, não faz as más obras, você não tem que temer o terror. Deus colocou eles como terror. Mas o terror não são para as boas obras, e sim para as más obras. São autoridades de Deus. Em Apocalipse vai dizer de 2 autoridades de Deus que descerão do céu.
e todos aqueles que lhes quiserem fazer mal, convém que seja morto. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Os ministros de Deus que Jesus escolheu eram indoutos. Não tinham escolaridade, não tinham estudo. O professor deles era filho de José e Maria. Os fariseus doutorados foram até Jesus e eles lhe perguntaram: de onde você tira tanta sabedoria? Se você não estudou, se você é filho de José e Maria, para ser magistrado de Cristo, que carrega a palavra de Deus, você não precisa de bacharelado, você não precisa de teologia, você precisa estudar a Bíblia e viver a Bíblia. Aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Os magistrados têm autoridade para castigar conforme as suas más obras. Se é pecado para a morte, é para a morte. Se não é pecado para a morte, como está escrito em 1 João, não é para a morte. E devemos orar por essas pessoas. Porém, aqueles que cometem pecados para a morte, nós nem devemos orar por eles. Porque são pessoas a qual a palavra de Deus já veio até eles e eles não quiseram se arrepender. Em Romanos capítulo 1, verso 18, vai dizer que trocaram a glória de Deus pela glória do homem, trocaram a Deus pela imagem de répteis, quadrúpedes, de homens, mudaram o uso natural, varão com varão, varoa com varoa, cometeram torpeza, cometeram maldades, mentiras, adultérios, pecados que são para a morte. E não somente os que praticam, mas também os que consentem com eles. Os que estão consentindo com eles também são dignos de morte. Por isso, meus amados irmãos, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Se você não se arrepender dos seus pecados, você se deparará de frente com o terror dos magistrados, porque Deus disse: quem vem comigo contra os malfeitores, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade. Deus é contra a corrupção, Deus é contra a maldade, a injustiça, as abominações. O juízo vem, é Deus que toca a terra e a terra se derrete. Deus então castiga primeiro o espiritual. O castigo vai aumentando. Se a pessoa não se arrepender, apresente ela perante toda a igreja. Se não se arrepender, trate-a como ímpia. Então virá o castigo das autoridades, a qual estabeleceu
com a lei também, com o juízo, que são os policiais. Joabe e Adonias já tinham sido castigados por Deus, mas não quiseram se arrepender. Então veio o terror do magistrado no físico. Agora a ordenança de Deus era para que eles viessem a ser mortos, porque iam causar contendas, defraudações, rebeldias contra a sã doutrina de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso Jesus disse: vocês não gostam de mim, porque o pai de vocês é o diabo, é o pai da mentira, que é o pai de vocês. O fruto do diabo é a mentira. Ele é oposto à verdade. Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio, e ele não se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira, foi o pai da mentira. Perdão, ele foi homicida desde o princípio, ou seja, tronos. Porém, o trono está lá. É um espírito que trabalha para Deus, para atormentar e para ser possante dos maus. Porém, esse espírito é o pai da mentira. Jesus, na primeira frase, diz: ele foi homicida e não se firmou na verdade. Porém, são tronos, principados, potestades, poderíos. E agora, o fruto dele, Jesus está dizendo, o fruto presente dele continua sendo o principal, a mentira, que é o oposto à verdade. Por isso, quando você não se arrepende com os magistrados que pregam a palavra de Deus e com os magistrados que são autoridades para prender, você se deparar frente a frente com a face do Cordeiro, com a face do leão da tribo de Judá, o legislador, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Aqueles jovens caçoaram de Eliseu e pretendiam fazer mal a ele. Eliseu orou e Deus enviou duas ursas que pegaram aqueles jovens desprevenidos. Se uma nação ou uma cidade desprezar um ministro, porque ministro é aquele que anuncia a palavra de fogo, a palavra do Evangelho, ele virá como labareda de fogo para todos aqueles que não obedecem o Evangelho. Se uma nação, uma cidade desprezar um desses ministros, então o furor de Deus virá contra todas as nações e as cidades que não derem ouvido à palavra de Deus. Porém, eu livrarei Daniel, Noé e Jó. Pela justiça deles, eles livrarão suas almas e terão suas almas como despojo.
terão a sua alma como despojo. Deus Santo de poder e glória. Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. O fardo é leve, o jugo é suave. Você deve saber o que convém saber. Paulo alimentava o povo com leite, não com comida sólida, porque eles não poderiam suportar. Existem pessoas que querem saber demais. Você ora, lê as Sagradas Letras e depois ouve o ministro. Essa é a recomendação de Deus para as nossas vidas. Mesmo você não sendo ministro, você tem autoridade em Cristo para se defender. Por essa autoridade para se defender, você precisará ser sincero. Você precisará obedecer a palavra. Porque o que faz uma pessoa ser interessante é a unção. E o que está dentro é o que ela é. Porque uma pessoa pode mudar as suas atitudes por fora e ser outra pessoa por dentro. Porém, quando você expõe o juízo, a lei, a palavra, o que está dentro vai ter que sair, vai ter que refletir por fora. Se for de Deus, se for das boas obras, quando você pregar a palavra, essa pessoa vai dar glória a Deus, vai glorificar, vai exaltar o nome do Senhor. Se for de más obras e não quer se arrepender, vai manifestar. Por isso a exposição da palavra traz luz. Deus Santo de poder e glória. Ele plaxera mete comanassa lá para suriande cala para sai de omedegaça lá plaxera mete comanaga surianda lavas. Deus disse para Belsazar: foste pesado na balança e achado em falta. Mene, mene, tekel, passim. Há uma balança de Deus. Não entra nessa. Eu estou imitando o ministro, mas comecei agora. Mas Deus sonda você na balança. E na balança de Deus, como você está? Perante o ministro, você não tem culpa para a morte, mas na balança de Deus, você já tem ultrapassado os limites. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus disse: eu virei contra ti como um ladrão. Nós, ministros que pregamos a palavra de Deus, nós somos tidos como vis, escória, enganadores. Porém, quem acusará os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Você pode ter sido induzido a falar mal de uma pessoa, mas isso não pode prejudicá-la, porque quando eles virem ela, verão o Espírito, porque o soberbo
se conhecem de longe. Por isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma ferramenta preparada prosperará contra ti. Toda língua que se levantar em juízo, nós a condenaremos, porque essa é a herança dos servos do Senhor. É Deus que te concede o livramento. É impossível que uma pessoa não venha te difamar. É impossível que uma pessoa não venha inventar males contra você. Porém, se você está reto, se você vive de forma reta das boas obras, você não tem que temer, porque as boas obras te justificará em Deus. Porém, a difamação pode complicar uma pessoa quando ela não é constante. Porque pessoas podem querer se vingar, cometer justiça com as próprias mãos. E pode exceder no juízo contra ela. Mas quando você é um servo obediente e carrega o Espírito de excelência, o Espírito Santo de Deus, você está seguro na mão de Deus. Ele concede o livramento, porque no Monte Sião haverá livramento. É na presença do Senhor que há livramento para a sua vida. É ouvindo a palavra de Deus que há livramento para a sua vida. O Senhor opera sinais e maravilhas e livra da boca dos leões. Ele enviou o anjo para fechar a boca dos leões e para que não me causasse dano. Jesus virá pelejar contra os maus com a palavra que sai da sua boca, com o cetro de ferro, para reger todas as nações. Deus Santo e poder e glória. Quem crê na glória a Deus? Por isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus é alimento para a sua vida. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Deus disse: eu enviarei um povo contra eles, que irá oprimi-los por causa das impiedades que eles têm cometido. Oprimir não é errado, desde que seja para você se defender. Porque nem todo mundo tem autoridade e força que você tem. Porém, oprimir os inocentes é o que Deus condena. Como está escrito em Zacarias 14: levantarei um povo que irá oprimi-los, Deus Santo e poder e glória. Amém, meus amados? Então, os magistrados são terror, não para as boas obras, mas para as más obras. Se você não faz as más obras, não temas. Pode andar tranquilo. Porque você agora, conhecendo essa palavra e pregando para qualquer um que for injusto com você, se não se arrepender, Deus mata.
Deus mata segundo a gravidade. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.